Olá, está no ar o Repórter Setorial. Na edição de hoje, vamos exibir um especial sobre as eleições. Em outubro, cerca de 147 milhões e 300 mil brasileiros vão às urnas em 5.570 municípios para decidir o futuro político do país. Nesta reportagem, você vai conhecer melhor o eleitorado de algumas cidades da nossa região e o que a população espera do novo governo. Desde a última eleição majoritária, em 2014, as 39 cidades que compõem a região metropolitana do Vale do Paraíba ganharam 85.800 novos votantes. No total, 1.838.766 eleitores devem ir às urnas no dia 7 de outubro. Desse total, o voto das mulheres corresponde a 52%. Pouco mais de 956.500 eleitoras. Portanto, não é errado afirmar que o futuro político do país vai passar por mãos femininas. Então, a mulher ela, tem papel de suma importância, porque, na verdade, a mulher, essa maioria no eleitorado, isso poderia refletir mais na própria eleição, porque há uma visão diferente do homem. Nós viemos num papel patriarcal, de um Estado mais machista, onde o direito das mulheres não era tão respeitado. Então, a própria inserção da mulher agora é uma nova visão para quê? Para que nós tenhamos também políticas voltadas para as mulheres. Agora, o bom político mesmo, eu acho que quando você faz uma política pública de qualidade, você visa o ser humano, independente se é homem ou mulher. Um bom asfalto, uma boa educação, um bom saneamento básico, isso atinge o ser humano, não só o sexo masculino ou o feminino. Mas quando levamos em conta o perfil dos candidatos, a situação é bem diferente. E as mulheres, que são maioria na hora de votar, aqui representam 1/3 dos candidatos. São 8.972 mulheres. Já os homens somam mais de 19.600, o que representa 68,7% do total. Em maio deste ano, o TSE garantiu que, no mínimo, 30% do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do tempo de propaganda no rádio e na TV sejam destinados para candidaturas femininas. O objetivo é alavancar a participação da mulher nos legislativos nacional, estaduais e municipais. Dos 193 países que existem no mundo, o Brasil ocupa a posição número 154 no ranking de representatividade feminina no parlamento. No estado de São Paulo, a situação é a mesma. São 3.911 candidatos para 167 vagas. Uma para governador, 2 para senador, 70 para deputado federal e 94 para deputado estadual. São 2.665 homens concorrendo contra 1.246 mulheres. E a disputa é grande. Para os cargos de deputado, por exemplo, são praticamente 22 candidatos por vaga. Dos atuais 513 deputados federais, apenas 53 são mulheres. Entre os deputados estaduais, o quadro é o mesmo. Dos 94 parlamentares que atuam na Assembleia Legislativa de São Paulo, somente 10 são do sexo feminino. Dos 27 estados brasileiros, só 2 são governados por mulheres. Em 2010 e 2014, uma mulher venceu as eleições presidenciais e comandou o país por pouco mais de 6 anos até ser afastada da função. Em 2018, 2 candidatas vão concorrer ao cargo. Para que a representatividade feminina ganhe mais força no cenário político, é preciso deixar de lado o machismo que vê apenas nos homens a capacidade para tomar decisões que vão decidir o futuro do país. A política brasileira, ela sempre foi moldada pelos homens e muito pequena a participação das mulheres. Agora, novos avanços nesse sentido, não só na política, mas em termos de lei, proteção da mulher, o crime só para a proteção da mulher, um exemplo, o feminicídio. Então, nós temos hoje um crescimento de um tratamento melhor para a mulher. Porque a nossa sociedade ela é oriunda de uma sociedade machista. Então, ainda há um desequilíbrio muito grande do tratamento do homem e da mulher, algumas condutas que até então, há não muito tempo, parecia mais normal. Hoje é inaceitável e nós precisamos também da iniciativa das mulheres de se interessar pela política e querer fazer parte daquelas
aquelas pessoas que vão ajudar a resolver os problemas não só delas, mas um problema num todo, porque é mãe, é mulher, é juiz, é política, é vereadora, é prefeita, então não é uma ou outra camada, ela está inserida em todas as camadas sociais. O que você acha da representatividade feminina no poder público, no meio político? Eu acho que é um começo, não acho que é o suficiente o que está sendo feito, mas principalmente na parte da propaganda. Se você não procura, é difícil ver num monte de gente aonde está a sua candidata, no caso. E o que define o seu voto? A apresentação do que pretende ser feito, não é o período da campanha. Eu gosto que tenha coesão entre o que a pessoa está me falando e o que eu acho que é viável. E eu já votei em mulheres, não porque eram, mas porque a proposta foi muito legal, mas isso também definiu o voto em homens. Então, não é o sexo que define meu voto, mas eu gostaria de ouvir mais mulheres no cenário político, sim. Porque como era pouca representação, não se tinha um costume. Mas isso precisa ser mudado justamente. Hoje, por exemplo, nós temos várias prefeitas, governadoras, vereadoras, a mais alta corte do país, o STF, era até então representado por uma mulher. Ela precisa de mais consciência para elas ingressarem no mundo da política e ajudarem a fazer a diferença. Nós, mulheres, acho que somos essa representação de pessoas que acreditamos no caráter do indivíduo. O que nós queremos são pessoas respeitáveis, pessoas confiáveis, pessoas honestas, pessoas que provem que estão pensando no país e não nos seus bolsos, não no momento, no futuro. E falta um pouco esse incentivo para a mulher ela assumir um papel de destaque um pouco maior na política também? Falta dar credibilidade, falta acreditar que a mulher é capaz. Tanto é que no mesmo emprego a mulher ganha menos do que o homem, existem tantas piadas, né, em cima da mulher, que a mulher não guia bem, que a mulher não é capaz de gerenciar bem os negócios, e a gente sabe que isso não é verdade, mas isso é cultural, é longo da história que vem acontecendo, então também vai levar um tempinho para mudar isso. Das 39 cidades do Vale, quase a metade tem menos de 10 mil eleitores. 18 municípios se encaixam nesse perfil e somam juntos 105 mil votos, menos do que Pindamonhangaba, por exemplo. Como o nosso sistema eleitoral ele permite aos candidatos a deputado federal, a deputado estadual, buscar votos em todo o estado, há uma preferência pelos locais, pelas cidades que concentram o maior número de eleitores. Então essas cidades, elas padecem dessa dificuldade de articulação política. Daí a pertinência, a possibilidade dos eleitores trabalharem, independente de quem vão votar, buscar canais de aumentar essa representatividade, ou seja, buscar os canais de informação oficiais dos candidatos que são eleitos ou daqueles que estão em campanha para verificar quais são as propostas para os municípios menores e depois verificar, quando eleitos, se há pelo menos uma atuação que busca colocar as demandas desses municípios em questão. No nosso sistema eleitoral, de fato, os municípios com menor quantidade de eleitores vão ter uma dificuldade maior. Então, cabe a eles se mobilizarem para tentar minimizar essa situação. Em toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, apenas 4 cidades têm mais de 100 mil eleitores. São José dos Campos tem 508 mil. Já em Taubaté, o total de eleitores é de 228 mil. Jacareí, 164 mil. E Pindamonhangaba conta com 113 mil. Esses 4 municípios somam mais de 1 milhão de eleitores, número suficiente para eleger deputados estaduais e federais da região. O candidato, quando eleito e tem identificação com a região, isso implica num compromisso, porque ele vai ser acompanhado ou potencialmente acompanhado durante o período do mandato e quando buscar uma reeleição vai ser cobrado em relação a que trabalho realizou, a que propostas apresentou em benefício das cidades da região. É importante que os eleitores verifiquem quais são os candidatos que representam a região, que têm origem na região e que, portanto, naturalmente vão ter um compromisso maior com as demandas colocadas. Mais uma vez, o voto ele é parte do processo político, ele não é em si o único fator do processo político, mas o acompanhamento antes e depois das eleições é fundamental.
Em 2014, aqui no Vale do Paraíba, apenas 4 foram eleitos, 2 para deputado estadual e 2 para deputado federal. O número ainda é pequeno se comparado a outras regiões do estado. Em Ribeirão Preto, por exemplo, que tem 100 mil eleitores a menos, eles elegeram quase que o dobro de candidatos. Para estimular o voto regional, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos está com a campanha O Vale Vota no Vale, que incentiva a escolha regional para os cargos de deputado estadual e federal. Segundo a associação, com mais representantes na Câmara e no Congresso, a região pode ter mais projetos e prioridades atendidas pelo poder público. É uma bandeira em prol da cidade, uma bandeira apartidária, que nós não estamos apontando a seta para nenhum candidato. Nós pedimos à população que avalie os candidatos da nossa região. Tem muitos bons candidatos, né? Só para vocês terem uma ideia, cada deputado hoje ele tem uma verba orçamentária, ele tem uma fatia lá que vai para a sua alçada. Isso significa dizer o seguinte, que no mínimo um deputado federal traz, né, de verba para a nossa região, se ele resolver destinar à nossa região, 7 milhões e meio. E outros 7 milhões e meio ele pode destinar para obras sociais, para obras de infraestrutura, que isso vai gerar emprego, que vai fazer com que a população tenha uma assistência médica melhor, porque vai vir verbas para cá. E assim por diante, né? Se nós votarmos em candidatos daqui, há de se pensar que eles conhecem melhor a região do que outros, porque em todas as eleições nós temos essa situação. Candidatos que a maioria das pessoas não conhece, candidatos de fora do estado, né? E porque de repente aparece na mídia, etc. E as pessoas acabam elegendo esses candidatos que depois não voltam mais, né? Inclusive não encaminham nenhum tipo de verba, nenhum tipo de melhoria para a região. Então eu penso que eu devo fazer coro com esses que defendem a necessidade de nós aqui da região elegermos candidatos aqui da região. No próximo bloco, você confere como a escolaridade do eleitor e dos candidatos influenciam nos resultados obtidos nas urnas. O Repórter Setorial volta já.